e nos próximos capítulos da novela Garota do Momento. Beatriz, junto de Glorinha, irão ter um plano genial para desmascarar Juliano e Maristela. As duas irão descobrir no escritório do Crápula tudo o que aconteceu com Clarice e como ela vem sendo enganada por todos esses anos. Beatriz então fará com que Juliano caia em uma armadilha e irá revelar toda a verdade na frente de todos. Mas o que chamará a atenção é um outro segredo que Glorinha irá encontrar no escritório do Crápula, que o fará passar a maior humilhação da sua vida. Agora, se vocês querem que a Clarice descubra que a Beatriz é sua verdadeira filha, deixe um coração nos comentários. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Isso tudo irá acontecer quando Glorinha e Beatriz forem até o escritório de Juliano. E quando elas se aproximam de Marlene, Beatriz fala: "Bom dia, Marlene. Eu e a Glorinha viemos porque temos uma reunião com Juliano. Ele, por acaso, já chegou?" Logo em seguida, as três escutam gritos vindo do escritório e Glorinha, curiosa, pergunta do que se trata. Marlene se aproxima das duas e responde: "Desculpem, meninas, mas o seu Juliano está com a dona Maristela e parece que a conversa dos dois é muito séria. Porém, vocês podem esperar aqui." Beatriz a encara e fala: "Tudo bem, eu e a Glorinha vamos esperar." E Glorinha, não se aguentando de curiosidade, pergunta: "Mas o que eles tanto discutem lá dentro? Aconteceu alguma coisa?" A secretária, sem pensar duas vezes, responde: "Eu não sei, e sinceramente prefiro não saber. Inclusive, eu já estava indo tomar um café. Se vocês quiserem, nós podemos ir juntas." Glorinha, ao notar que Beatriz tinha intenção de aceitar, ela interrompe a amiga e recusa, dizendo: "Não, obrigado, Marlene, mas nós vamos esperar aqui." Marlene responde: "Então, tudo bem. Eu prefiro tomar um café e ficar bem longe dessa confusão." E logo em seguida ela sai, deixando Glorinha e Beatriz sozinhas. Já Beatriz, ao olhar para a amiga, pergunta: "Não será que é melhor nós voltarmos uma outra hora?" Glorinha diz que não e avisa: "Eu quero escutar o que esses dois tanto discutem. Eu tenho certeza que deve ser alguma coisa de importante." Beatriz fica receosa e tenta impedir a amiga. Mas Glorinha, não se aguentando de curiosidade, ela se aproxima do escritório e escuta quando Maristela fala: "Você tem que aumentar a dose de remédios que você dá para Clarice. Você entendeu?" Juliano olha para a mãe e responde: "Eu não posso fazer isso. Se eu aumentar ainda mais, ela pode acabar tendo um troço." Maristela o encara e avisa: "Isso não me interessa. O que não podemos é deixar que a Clarice recupere as suas memórias. E você mesmo viu que ela já está começando a se lembrar de algumas coisas." Juliano fica calado e Maristela, se aproximando do filho, ela entrega um frasco de remédios e manda: "Você comece a dar esses remédios para Clarice no lugar daqueles outros. Você entendeu?" Juliano, sem alternativa, os pega e fala: "Tudo bem, eu vou dar eles para Clarice. Até porque eu não posso permitir que a Clarice se lembre
da vida dela antes do acidente. Glorinha, ao escutar aquilo, se assusta e ao perceber que Maristela estava saindo, a moça se afasta e chama a Beatriz para uma sala que tinha ali perto. Beatriz, mesmo sem entender, segue a amiga e Glorinha fala: "Você não vai acreditar no que eu escutei da conversa do Juliano com a dona Maristela." Beatriz, curiosa, pergunta o que a amiga tinha escutado. E Glorinha responde: "Eu ouvi quando a dona Maristela e o Juliano estavam conversando. Eles falaram que a Clarice sofreu um acidente e teve uma perda de memória e não se lembra de nada de sua vida antes desse acidente." Beatriz, ao escutar aquilo, fica em choque e questiona: "E como isso é possível? Eu nunca soube desse acidente. A Clarice nunca comentou nada comigo." Glorinha, ao se aproximar da amiga, fala: "Com certeza, ela não viu o porquê falar uma coisa dessa pra você. Até porque, até onde a Clarice sabe, você é apenas uma pessoa que ela conheceu há pouco tempo." Beatriz, mesmo escutando aquilo, se recusa a acreditar e diz: "Mas isso não faz sentido, Glorinha. A Clarice veio para cá há 16 anos atrás. Como é possível que ela ainda não tenha recuperado a sua memória?" Glorinha a encara e conta: "Esse é o problema. Aparentemente, o Juliano e a mãe dele estão dando remédios para que a Clarice não recupere a memória. Por algum motivo, eles não querem que isso aconteça." Beatriz fica horrorizada com aquilo. E antes que elas pudessem digerir aquela informação, Marlene chega e fala: "Ah, então vocês estão aqui. O seu Juliano mandou vir chamar vocês duas." Beatriz, nervosa, pede para que Marlene desmarque a reunião. E Glorinha interrompe a amiga e fala: "Não, nós vamos sim para essa reunião. Você pode nos dar só um segundo, Marlene? Diga ao Juliano que vamos chegar em 1 minuto." Marlene, sem pensar 2 vezes, concorda. E Beatriz, ao ver que Marlene tinha se afastado, ela avisa a Glorinha: "Não tem condição que eu vá para uma reunião com aquele homem depois de ter descoberto tudo que você acabou de me falar." Glorinha, no entanto, responde: "Nós vamos sim nessa reunião e você vai ter que fazer uma coisa que eu vou te falar." Beatriz pergunta do que se trata e Glorinha explica: "Quando nós estivermos falando da campanha, você vai pedir para ver como está a produção dos sabonetes." Beatriz, sem entender, questiona: "Mas o porquê disso, Glorinha? Eu não estou entendendo o que você planeja com tudo isso." Glorinha a encara e fala: "Eu quero que você ganhe o máximo de tempo possível, porque se tem alguma coisa de errado nessa história, eu vou descobrir do que se trata." Beatriz, mesmo receosa, aceita em ajudar a sua amiga. E logo em seguida, as duas vão até a sala de Juliano. E após uma longa conversa, Beatriz o encara e pede: "Será que o senhor poderia me mostrar a produção do sabonete da campanha?" Juliano estranha e pergunta: "Mas o porquê disso agora? O que vai servir para você ver ou deixar de ver a produção desse sabonete?" Beatriz pensa rápido e responde: "Eu só acho que, se alguém me perguntar como funciona a produção do sabonete
que eu estou sendo a garota propaganda, eu devo saber como responder. O senhor não acha? Juliano pensa um pouco e concorda. E logo em seguida, ele chama as duas para conhecer a fábrica. Mas Glorinha avisa que prefere esperar ali por estar muito cansada. Juliano, sem desconfiar das verdadeiras intenções da moça, ele vai junto de Beatriz até a fábrica. E Glorinha aproveita que estava a sós na sala de Juliano e vai até a gaveta onde Juliano tinha escondido os remédios de Clarice. E ao encontrar, ela troca o conteúdo do frasco pelos remédios de dor de cabeça que ela tinha na bolsa. Em seguida, a moça olha para os lados e pensa consigo mesma: já que eu estou aqui sozinha, eu devia aproveitar para procurar algo que possa ajudar a Beatriz a desmascarar essa família. Glorinha, então, sem perder tempo, começa a procurar nas gavetas e armários e se assusta ao encontrar algo que ela nunca imaginou achar naquele local. E diz: eu não acredito que isso é o que eu estou pensando. Com isso aqui, a família Alencar vão ter o que merece. No entanto, naquele momento, a moça escuta o barulho de alguém se aproximando. E ela se apressa e esconde o objeto que ela tinha encontrado em suas coisas e fala: eu tenho que manter isso aqui em segredo até o momento certo. Eu não posso deixar que alguém descubra que eu encontrei uma coisa dessa. Nem mesmo a Beatriz pode saber o que eu achei. Eu conheço bem ela. Ela não vai ter cabeça para ficar calada até chegar o momento certo. Logo em seguida, Juliano e Beatriz chegam e Glorinha, ao ver a amiga, chama para ir embora. Beatriz, mesmo sem entender, acompanha a amiga. E ao chegarem na pensão, Beatriz se aproxima de Glorinha e pede: agora me diga, Glorinha, o que você descobriu no escritório do Juliano? Glorinha a encara e mente, dizendo: eu não descobri nada, Beatriz. Infelizmente, não tinha nada ali. Beatriz, ao escutar aquilo, fica aflita e fala: então, nós voltamos à estaca zero. Não temos nada que podemos usar contra o Juliano ou a família Alencar. Glorinha confirma, mas Beatriz, após pensar um pouco, ela diz: mas sabe de uma coisa, Glorinha? Eu pretendo falar com a minha mãe e revelar tudo o que eu descobri. Se é realmente verdade que ela perdeu a memória, talvez ela nem saiba que eu existo e pensa que a sua filha é realmente a Bia. Glorinha, preocupada, impede a amiga e conta que tinha trocado o remédio de Clarice e pede: nós agora temos que esperar alguns dias até que o efeito do remédio que ela estava tomando desapareça. Beatriz, ao escutar aquilo, pensa um pouco e decide esperar. Mas Glorinha, ao olhar para Beatriz, pensa: me desculpe, amiga, mas isso é tudo que eu posso contar para você por enquanto. Eu não posso falar o que eu encontrei no escritório do Juliano. As duas, então, esperam por alguns dias. E Beatriz, ao se aproximar da amiga, ela fala: eu acho que hoje é o dia perfeito. Nós temos que agir ainda hoje. Glorinha, ao escutar aquilo, ela pergunta: você já sabe o que fazer, não é mesmo, Beatriz? Beatriz diz que sim e responde: eu vou agora mesmo na casa da Clarice e vou conversar com ela para saber
se ela se lembra de alguma coisa do seu passado. E se eu notar que ela começa a se lembrar de alguma coisa, eu conto toda a verdade. Glorinha se aproxima da amiga e garante: você vai ver que vai dar tudo certo. Você não precisa se preocupar. E eu faço questão de ir com você. Beatriz agradece e Glorinha, ao olhar para a moça, ela pensa consigo mesma: eu ainda não posso te contar nada, mas daqui a pouco você vai ter uma surpresa, minha amiga. E eu garanto que vai ser pro teu bem. E Beatriz, ao ver a amiga calada, ela diz: então vamos, Glorinha. Vamos acabar com toda essa farsa. Glorinha, no entanto, pede 1 minuto e vai até o seu quarto, onde ela, ao se aproximar de uma gaveta, pega o objeto que tinha encontrado no escritório do Juliano e fala consigo mesma: com isso aqui, a família Alencar vai pagar pelo que fizeram, e a Clarice e a Beatriz poderão ter a justiça que elas merecem. Logo em seguida, a cabeleireira volta para a sala e sai junto de Beatriz para irem até a casa da família Alencar. As duas, ao chegarem no local, se encontram com Clarice, que, estranhando a visita das duas, pergunta: vocês duas por aqui? Aconteceu alguma coisa? Beatriz, sem perder tempo, vai direto ao ponto e conta: eu vim aqui porque eu preciso falar com você e é um assunto muito importante. Clarice, ao notar a preocupação da moça, responde: pois então me diga, do que se trata? O que é de tão importante para você vir aqui a essa hora e estar tão aflita dessa forma? Beatriz pede desculpa pelo horário e fala: eu quis vir nesse horário porque sabia que ainda estariam todos em casa, e o que eu gostaria de falar, eu faço questão que seja na frente de todos. Clarice estranha e questiona: mas o que é de tão importante para você querer falar na frente de todos, Beatriz? Se você quiser, eu posso chamar o Juliano e a Maristela aqui e agora. Beatriz a impede e diz: não, ainda não. Antes eu gostaria de perguntar algumas coisas para você. Clarice, mesmo sem entender, avisa que a moça pode perguntar o que ela quiser. E Beatriz revela: eu fiquei sabendo da tua perda de memória e queria saber como isso aconteceu. Clarice a encara e pergunta: da minha perda de memória? Mas como você soube uma coisa dessa? O Juliano não gosta que eu fale sobre isso, mas acho que com você não tem problema. Clarice conta toda a história que foi contada para ela pelo Juliano, e Beatriz, ao escutar aquilo, fica em choque ao descobrir que a sua mãe estava sendo enganada por todo aquele tempo. No entanto, Clarice também fala: mas nos últimos dias eu comecei a ter mais lembranças de algumas coisas do meu passado, como, por exemplo, que eu gostava de pintar e até tinha bastante talento com isso, mas eu ainda não sei o porquê eu parei. Beatriz e Glorinha percebem que Clarice estava começando a recuperar a memória. E Clarice continua falando: eu até, quando estou dormindo, tenho algumas lembranças de quando a Bia era criança e eu cantava para ela. Mas o problema é que é como se fosse uma outra menina. Eu sei que isso pode parecer loucura. Beatriz diz que não e começa a cantar a canção que a sua mãe cantava para ela quando ela era apenas uma criança.
Clarice, ao escutar aquilo, pergunta: mas essa canção? Como você sabe que eu sonhava cantando justamente essa canção? É então que Beatriz revela toda a verdade e diz ser a verdadeira filha da Clarice. Clarice, ao escutar aquilo, fica em choque, e Juliano e Maristela chegam bem na hora e escutam tudo. Juliano olha para Beatriz e grita: o que vocês estão falando? O que significa esse absurdo que você acabou de dizer? Beatriz fica intimidada e Clarice também pede uma explicação. Beatriz então conta toda a verdade e o porquê ela foi para o rio. Maristela, com medo que Clarice acreditasse na moça, ela a acusa de estar querendo enganar a Clarice. Beatriz a encara e grita: a única pessoa que está tentando enganar alguém aqui é você e o teu filho. Vocês estão mentindo para Clarice por todos esses anos. Já Clarice, ao escutar tudo aquilo, ela fica confusa e começa a sentir fortes dores de cabeça e flashback do seu passado. Juliano expulsa Beatriz e Glorinha de sua casa, mas Clarice, após recuperar a sua memória, ela grita: você não fale dessa forma com a minha filha. Beatriz, ao perceber que a sua mãe tinha recuperado a memória, ela fica feliz e pergunta: você então se lembra de tudo, Clarice? Você se lembra que é a minha mãe? Clarice responde: eu me lembrei de tudo. Eu me lembro exatamente o que aconteceu. Você é a minha filha, a minha Beatriz. A mocinha confirma e Juliano, ao ver o reencontro emocionante das duas, ele tenta se explicar. Eu quero que você saiba, Clarice, que eu fiz tudo isso para o teu bem, para que você pudesse ter uma vida melhor. Clarice se aproxima do Crápula e grita: me ajudar? Você me separou da minha filha e fez eu criar a tua pensando que fosse a minha, enquanto a minha Beatriz crescia sozinha. Você é um monstro. Eu nunca mais quero olhar na tua cara. Juliano, ao escutar aquilo, a ameaça: você não fale isso, Clarice. E saiba que se você tentar alguma besteira, eu acabo com a tua vida e deixo você sem nada. É nesse momento que Glorinha toma a frente e revela o objeto que ela tinha pego no escritório de Juliano e diz: eu acho que não será bem assim. Acontece que eu encontrei essa identidade da Clarice e também esses comprovantes de pagamento, onde mostra que a Clarice tem uma fortuna no nome dela. Juliano, ao ver aquilo, ele se aproxima e toma das mãos de Glorinha e fala: isso vai ficar comigo. E vocês tratem de sair daqui agora. Glorinha, no entanto, avisa: não importa. Esses que você pegou é apenas uma cópia. As originais estão muito bem guardadas. E além do mais, não adianta ir no banco. Eu já passei lá e usei a identidade da Clarice para transferir tudo para uma outra conta, onde somente a Clarice tem autorização de acessar. Juliano fica revoltado com aquilo e, com medo, ele implora para que Clarice o perdoe. Porém, Clarice não pensa duas vezes e responde: eu nunca mais quero olhar na tua cara. E logo em seguida ela sai dali, junto de Beatriz e Glorinha. E Maristela, ao se aproximar do filho, pergunta: agora, nós dois precisamos conversar, Juliano.
Me diga, quanto você transferiu para a conta da Clarice? Juliano pensa bem antes de responder e diz: eu transferi praticamente tudo. Agora nós temos somente essa casa e a empresa. Mas o problema é que sem aquele dinheiro que está na conta da Clarice, nós não temos nada para pagar algumas dívidas que eu fiz. E logo vamos acabar perdendo tudo. Maristela fica desesperada e não muitos dias depois, eles são obrigados a vender tudo para pagar as suas dívidas. Já Clarice, ela usa a sua nova fortuna para ajudar o orfanato da avó de Beatriz e também para dar bolsas de estudo para as moças sem condições, para que elas possam estudar na Magnifique. Agora me contem nos comentários se vocês estão gostando ou não da novela Garota do Momento. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.